Olá, seja bem-vindo à aula de número 2 do nosso curso. Nessa aula de hoje, nós trabalharemos com o processo de modelagem do terreno. A gente vai aqui em Novo. Quando aparece Novo, aparecem as opções aqui, modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural. A gente vai trabalhar com modelo de arquitetura. E vai perguntar se é projeto ou modelo de projeto. A gente vai trabalhar com projeto. A gente já tem um modelo pronto, então nós não vamos fazer um modelo aqui, a gente vai trabalhar com projeto. Então, para fazer o projeto, a gente precisa procurar o modelo de projeto. O modelo é a template que eu disponibilizei para vocês. Então, vocês vão localizar a template que eu disponibilizei. Então, a minha template está aqui no Drive, Biblioteca, Templates, Arquitetura, Template, joia. Pronto, dou OK. Pronto, abriu a tela do Revit. Nós vamos agora salvar esse projeto, então salvar como, e aí nesse caso eu vou salvar como projeto, porque eu tenho essa possibilidade de salvar, porque eu já abri o modelo, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto aula Revit, pronto, está salvo. Feito isso, eu vou começar a desenhar o meu terreno, né? Nós já vimos lá que o terreno vai ser de 12 por 20, a primeira coisa que eu faço é conferir as unidades, né, que o programa está trabalhando. Então, tem dois jeitos de fazer isso. Você pode vir aqui, gerenciar, e unidades do projeto, né? Vocês vejam ali que o atalho é o N. Então, se eu vier aqui e clicar aqui, vai aparecer as unidades. Ou então, eu posso digitar também o N, que também vai aparecer as unidades. Então, a gente está trabalhando aqui em centímetros, o que é linear, o comprimento, a área em metros quadrados, volume em metro cúbico, o ângulo em graus, a inclinação é em percentual. É importante isso, porque na hora que a gente for fazer, por exemplo, indicação de rampa, telhado, então a gente indica em percentual. Bom, então feito isso, está ok. Bom, então para desenhar, nós vamos lá na vista de terreno, e aqui na vista de terreno, nós vamos em massa e terreno. Ok? Em massa e terreno, eu vou clicar aqui em linhas de divisa. E aí, quando eu coloco linha de divisa, aparecem as duas opções aqui. Criar ao desenhar ou criar ao inserir distâncias e aparelho de apoio. Isso aqui a gente utiliza muito quando a gente tem ou a escritura com os ângulos, com as distâncias, ou quando a gente tem, por exemplo, as medições de uma topografia. No caso aqui, eu não tenho nenhuma dessas informações, eu vou desenhar o terreno como se fosse ele tivesse todo esquadrejado. Tá? Então, vem aqui criar ou desenhar, vou fazer um retângulo, e é importante que a gente faça o desenho o mais centralizado possível com isso aqui, porque isso vai facilitar depois nas vistas. Então, vou fazer aqui um retângulo qualquer, do ESC, e agora eu vou ajustar a distância. Eu cliquei nessa linha, quando eu clico nessa linha, aparece aqui uma cota provisória. Então, quando eu mexo nessa cota aqui, é essa linha que vai ser modificada, tá? É essa linha. Então, essa cota, lembre aqui que a cota não está cotando essa linha, está cotando essa, tá? A distância dessa para essa, não é essa. Às vezes a gente confunde muito isso. Então, eu quero que aqui tenha 12 metros, então 1.200 centímetros. Pronto. E aqui, vou mudar isso aqui, eu quero que aqui tenha 20 metros. Pronto. Ajustei. Vou tentar centralizar aqui o meu terreno. Né? E quando aparece esse xzinho e o vzinho, é porque ele está te dando a opção de desenhar. Né? Então, nós temos aqui a opção de desenhar. Se você clicar no xzinho, você cancela o que você desenhou. Se você clicar no vzinho, você confirma o que você desenhou. Então, cliquei no vzinho, está aí o meu terreno desenhado. Ok? Bom, tendo o terreno desenhado, agora eu preciso definir a topografia do meu terreno. Então, lembrando que o meu terreno, eu defini que ele teria uma inclinação da rua para os fundos de 2 metros
Então, eu vou colocar ele começando aqui no nível 0 e ele vai terminar aqui no nível 2 metros. Então, eu venho aqui, massa e terreno. Venho aqui para fazer o terreno, então, para fazer sempre a gente vai fazer com superfície topográfica. Então, vou criar uma superfície. Quando eu clico em superfície, vai aparecer o x e o v, tá? Ele está esperando que eu desenhe. E aí, na opção, eu posso criar a partir de curva de níveis, o CAD, por exemplo, ou eu posso colocar pontos a ponto. Ou seja, se eu tiver mapeado ponto a ponto lá, por exemplo, eu peguei lá, fiz a poligonal, eu tenho os pontos, as distâncias e tenho o desnível entre os pontos. Então, esse primeiro ponto meu aqui, que está no passeio, no limite do passeio, então eu vou colocar no nível 0. Então, vou colocar a elevação dele aqui, nível 0. Clico aqui. O segundo ponto também, elevação 0. E agora os do fundo, eles vão estar a 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Vou clicar aqui e aqui. Vejam aqui que ele já está mostrando aqui um terreno sendo feito, ok? Já mostra o perfil de um terreno, é terra mesmo, uma imagem de terra. E aí, se eu clicar o Vzinho agora, meu terreno está pronto, ok? Se eu quiser confirmar se o meu terreno ficou com inclinação, eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer corte, então a cabecinha de corte. Vou passar um corte longitudinal e então, quando eu coloco esse corte, automaticamente ela vai criar uma vista de corte aqui, ó. Então eu posso vir aqui, já está o corte aqui. Então eu posso acessar esse corte por aqui, ok? Ou eu posso acessar esse corte também clicando aqui na cabecinha aqui. Bom, nós terminamos o terreno. Eu posso selecionar aqui e colocar algumas propriedades desse terreno. Então, as primeiras propriedades que eu vou colocar aqui é a descrição, que serviço que eu vou fazer no terreno. Então, eu vou colocar aqui que eu vou fazer uma limpeza, né, nesse terreno. Vou colocar aqui o custo. Então, nesse caso aqui, a limpeza, eu vou colocar 0 para o metro cúbico, eu não vou orçar ele para o metro cúbico, eu vou orçar para o metro quadrado, vou colocar 2,26. Daqui a pouco eu vou mostrar onde a gente tira esses valores do custo do serviço. Aqui em cima a gente vai colocar a tabela de referência de preços, as informações você vai só preencher se você vai fazer um orçamento, né? Então, caso não queira fazer orçamento, as informações não são necessárias ser inseridas. Então, aqui eu vou colocar que a tabela referência vai ser o CETOP, né? Que é uma tabela do estado de Minas Gerais. Nós temos várias tabelas, nós temos de abrangência nacional, como o SINAP, nós temos SUDECAP, que é aqui da região de Belo Horizonte. Então, nós temos várias tabelas que vocês podem pegar. Então, você pegou o preço lá na tabela, lá tem um código, você coloca esse código para que você, caso você no futuro queira atualizar esse preço, você possa atualizar. E aqui a gente coloca também a etapa da obra. Por que disso, pessoal? Porque aqui, quando a gente faz os levantamentos, por exemplo, se eu faço um levantamento de alvenaria, todos os serviços que foram feitos em alvenaria, ele vai colocar lá em levantamento de paredes. Então, pintura, revestimentos, coloca na parede, vai aparecer lá. Então, eu preciso colocar que etapa que é, porque no momento que eu for exportar e for preparar minha planilha orçamentária, isso facilita a montagem disso. Lá na frente, no final do curso, nós vamos mostrar, então, esse processo de montagem de planilhas. Então aqui agora nós vamos mostrar então como buscar esses preços, né? Como utilizar essas tabelas. Eu vou mostrar a tabela CETOP, mostrar a tabela SINAP e aí mostrar como acessa essas tabelas. Então eu vou mostrar para vocês inicialmente a planilha SINAP. Então se vocês vierem aqui no site da Caixa, vocês vão ver, por exemplo, que tem a referência aqui de insumos. Tem ele desonerado e não desonerado. Então é quando esse custo desonerado é quando a mão de obra da empresa é desonerada. E não desonerada é quando não tem desoneração nenhuma, ou seja, o governo não financia nada dessa mão de obra. Então a gente vai pegar aqui o não desonerado, que é o mais comum. Então, eu já baixei previamente aqui essa tabela do SINAP. Então está aqui as tabelas. A gente tem, por exemplo, preço aqui de insumo. Por exemplo, se eu não quero incluir mão de obra, só quero saber o preço do material, então tem aqui, isso depende muito da forma, por exemplo, quando a gente faz financiamento da Caixa, você pode financiar material e pode financiar a construção, então se for material,
tá os preços de insumos aqui. E quando eu faço a composição, que eu estou colocando material e mão de obra junto, ou seja, eu não estou especificando quantidade de material em separado. Então, eu posso pegar aqui o preço de composições também, né? Então, eu não vou abrir do Sinap, não. É uma planilha em PDF, vai aparecer os vários serviços e os códigos, mas eu acho que é mais complexo para achar as referências no Sinap. Aqui, para fins de estudo, eu vou trabalhar com os preços CETOP, mas lembrando que se for financiamento da Caixa, tem que ser aqui do Sinap, e se for também utilizar, por exemplo, em obra pública, tem que ser o Sinop. No caso do CETOP, a planilha está nesse site aqui. Então você vem aqui em infraestrutura.mg.gov.br, você vê aqui a planilha também, tem com desoneração e sem desoneração. Eu também já baixei previamente aqui a planilha. Então eu venho aqui, né, vou pegar a planilha, ela está aqui. Então aqui, tá vendo? É um PDF. E aí, por exemplo, são vários serviços que tem, né? Como que eu vou localizar, por exemplo, se for olhar aqui, tem uma infinidade de serviços, né? Tem muitas informações. Então, o ideal aqui é você usar a ferramenta de localização, Ctrl F, né? No Ctrl F, eu digito qual é o serviço que eu quero. Então, eu quero uma limpeza do terreno. Manda ele localizar. Olha, já localizou aqui, ó. Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20 metros e queima controlada. Então, ele aparece o código aqui, né? Aparece a etapa, que é serviço preliminar, e aparece o custo. Então, eu vou copiar esse código e vou lembrar que esse custo é 2,26. Bom, agora se eu for aqui embaixo, aqui, em tabela de levantamento de serviço em solo, então aqui já tem as tabelas, né? Então, esse serviço já foi levantado. Então, a limpeza do terreno, conforme aquela descrição, a quantidade. Veja lá que ele calcula, né, quando eu seleciono lá, ele calcula essa área automaticamente, como é uma área inclinada. Aqui os custos, como eu inseri o custo zero aqui no custo por metro cúbico, né, então vou fechar essa janela aqui porque está para visualizar melhor aqui. Como eu coloquei zero aqui por metro cúbico, ele já colocou essa tarja preta aqui, não vai levantar esse serviço em metro cúbico. Então, a etapa, a tabela de referência, o código e o custo total. Então, já calculou o custo do serviço, então isso já fica aqui contabilizado. Para começar a desenhar o meu terreno, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com uma vista mais simplificada. Então, quando eu clico aqui, ó, nesse estilo de vista, tem vários estilos aqui. Eu posso pegar, por exemplo, estrutura de arame, que a gente praticamente não utiliza, isso aqui é mais quando você faz análise estrutural. Linha oculta, que é o padrão de projeto executivo, tá? Cores consistentes, que eu quero colocar as cores reais. Sombreado, quando eu quero que apareçam sombras. E realista, tá? Então, realista é a que está aqui. Então, a gente vai praticamente trabalhar com duas aqui. A realista, quando eu quero uma coisa mais real, ver como é que ficaria na realidade. E linha oculta, quando ele vai aparecer só linhas, em preto e branco, ok? Então, eu voltei para a linha oculta, né? E aqui em cima de linha oculta, nós vamos agora desenhar o nosso terreno. O plano de corte a aterro, onde eu vou ter que fazer corte a aterro nesse terreno. Ou seja, toda a regularização de terreno em termos de corte, né, e aterro, para que a gente possa implantar a nossa edificação. Então, para ter uma referência em como fazer isso, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar aquela imagem que eu mostrei para vocês antes, do que nós vamos fazer nesse terreno. Então, nós vamos vir aqui, inserir, então nós vamos inserir um arquivo de imagem para a gente ter como referência. Então, eu vou vir aqui, inserir uma imagem e vou buscar a imagem daquele projeto pronto. Então, essa imagem, vocês vão ter ela também aí, então, imagem de referência, vou abrir. Olha só, quando eu faço isso, a imagem vai entrar aqui, tá certo? Então, ó, tá o terreno, eu posso reduzir o tamanho dela para ficar mais fácil aqui de encaixar, né? Então, nós vamos trabalhar com essa imagem aqui como referência. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula.